Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou mostrar para você como você pode clonar sua voz utilizando inteligência artificial. E aí você pode utilizar essa voz clonada para fazer a leitura de textos, para poder utilizar no vídeo, enfim, uma série de possibilidades. Para isso eu vou usar um programa chamado Eleven Labs. Nesse site aqui deles, você vai encontrar uma série de informações, como funciona, como é que você pode iniciar, alguns exemplos. E eu vou entrar aqui na minha conta para mostrar para você como que você pode fazer para clonar a sua voz. Então, depois que você entra na sua conta, você tem uma série de opções aqui para você trabalhar. Então, você tem opções de utilizar uma série de recursos de vozes já feitas, né, prontas ali para você ler qualquer texto. E você tem esse Voice Lab, onde você vai criar uma voz. Na verdade, você vai clonar uma voz, né? Não é criar uma voz, você vai clonar uma voz. Então, quando você... Vou botar aqui para criar uma nova, só para mostrar para você como funciona. Então, ele vai dar aqui as funções, né? Para você poder criar essa voz que você quer. E quando você vai criar essa voz, né? Quando você vai trabalhar com essa voz clonada, ele vai pedir para você fazer o upload de um conjunto de áudios. Então, no meu caso aqui, eu botei uma série de exemplos de podcasts que eu gravei e eu juntei tudo isso aqui. Você pode botar até 25 exemplos. Eles falam que a questão não é a quantidade, mas é a qualidade do áudio. E aí depois você vai descrever essa voz e vai clicar ali em adicionar. Eu já tenho uma aqui pronta, que é justamente essa aqui que está com o nome Marcos Ramon. Eu botei 18 exemplos e eu vou utilizar ela aqui para você ver como funciona. Então, tá aqui a voz clonada. Tem algumas opções para você colocar. Nessa primeira opção de estabilidade, eu deixo ali no padrão normal que eles já colocam, né? Que eu acho que é um 80 aqui que tá, né? Que é esse ponto bem aquele no meio já tá no 80 ali. E esse outro de clareza eu coloco no máximo. Eles dão aqui umas orientações, né? Em relação à clareza e similaridade da fala e tal. Então eles sugerem que se o texto tá de boa qualidade, né? Na verdade, se o áudio tá de boa qualidade, você pode botar um valor mais alto, eu boto ali no máximo. E a partir disso você tem uma outra opção aqui, que você pode escolher essa primeira opção para textos em inglês, ele funciona bem melhor em inglês. E a segunda opção para uma série de línguas, você vai escolher essa aqui de baixo que tem o português. Né? E aí você vai colar o seu texto. Eu vou pegar um texto aqui, que é um texto do meu blog. Vamos imaginar que eu queira... Deixa eu achar um aqui que é pequeno. Esse aqui. Vamos dizer que eu queira, nesse post aqui do meu blog, botar esse texto... em áudio também, para a pessoa que vai acessar esse post poder acessar esse texto também em áudio. Então, vou colar ele aqui e ele vai falar esse texto para mim. Deixa eu dar aqui um espaço. Ele vai falar esse texto para mim. Eu vou botar direto aqui, sem fazer nenhuma alteração. Vamos ver como é que ele fica. Você me diz se você acha que fica parecido com a minha voz, que é essa voz que você está ouvindo agora. Não importa o quanto eu ache que mudei. No final, continuo sempre pensando basicamente as mesmas coisas, defendendo as mesmas ideias, querendo corroborar com os mesmos valores e fingindo que sofri grandes mudanças ao longo da vida. A gente aprende muito pouco a ser diferente. Agir contra si próprio parece contraproducente, porque a vida nos ensina, de alguma forma que não sei explicar, que para viver é preciso regularidade e previsibilidade. Ninguém consegue suportar ser outro alguém, e por isso, lá no fundo, gostaríamos apenas de ser quem já somos, aprendendo coisas novas, tendo novas experiências, mas ainda assim, sendo os mesmos. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, fica uma leitura muito boa, muito fluente. E por ser tão boa e tão fluente, não parece mais com a minha voz. Tem características da minha voz ali, mas ele pronuncia perfeitamente todas as palavras, todos os S's, todos os R's, de um jeito que não é natural. Então, alguém talvez, não sei, eu acho que não fica tão parecido comigo. Talvez você ouvindo ache que realmente está parecido com a maneira como eu falo. Mas ainda assim é bem impressionante a maneira como ele consegue fazer isso. Tem uma série de outras vozes que você pode utilizar, e aí eu posso aqui fazer download dessa voz, né? Então boto aqui para baixar esse arquivo, e ele tem um histórico ali com todos os exemplos que eu fiz, mas eu posso botar outras vozes, né? Essa voz foi a voz clonada minha, mas eu posso botar uma outra pessoa aqui. Deixa eu botar uma voz aqui feminina. Deixa eu botar esse aqui, Bela. E ela vai ler esse texto, eu vou botar aqui que eu quero, né? Essa opção do português marcado. E eu vou botar para essa pessoa ler o meu texto. Não importa o quanto eu ache que mudei.
No final, continuo sempre pensando basicamente as mesmas coisas, defendendo as mesmas ideias, querendo corroborar com os mesmos valores e fingindo que sofri grandes mudanças ao longo da vida. A gente aprende muito pouco a ser diferente. Não vou botar esse todo, mas só para você ver a mesma coisa. Você também consegue baixar esse áudio e tal. Eu vejo uma série de funções legais nisso aqui, especialmente do campo da educação. Você pode tornar os seus materiais de aula, por exemplo, acessíveis. Estudantes que têm dificuldade com a leitura ou que precisam de um outro elemento além da leitura podem ter esse texto. Então, em vez de o professor ou a professora gravar todos os áudios, né, dos textos que produziu, das orientações de aula, pode usar isso com uma voz similar à sua, clonando a sua própria voz, o que é muito interessante, né, porque dá um sentido de proximidade para o estudante, né, de ouvir a voz do professor, da professora, com aqueles materiais que ele tem ali. Além da própria questão da acessibilidade mesmo, para quem realmente não pode ler de forma alguma, você pode utilizar para vídeos. Eu vi a primeira vez isso aqui funcionando com alguém que criou um projeto que era fingir, né, simular que ele estava entrevistando pessoas que já morreram. Então ele pegava exemplos de voz no YouTube, clonava a voz dessas pessoas famosas e fazia entrevistas com elas. Aqui, quando você vai criar uma nova voz, ele fala, né, se assina um termo lá, entre aspas, né, que você garante que só está clonando uma voz que é a sua própria voz ou a voz de alguém que você tem direito. Justamente para evitar que se faça um mau uso, que alguém possa aplicar um golpe em alguém. Imagina um golpe do WhatsApp, que já acontece muito com texto, a pessoa se passa por um parente seu pedindo dinheiro. Imagina se você recebe um áudio de uma pessoa que você conhece pedindo dinheiro. Isso aqui é perigosíssimo, né? Você imaginar o que dá para fazer com a voz. A gente tem que ficar mais alerta, né? Tem mais cuidado. De novo, eu acho fantástico em relação às aplicações educacionais, mas eu fico pensando nas questões éticas envolvidas nisso e nos perigos que a gente corre quando fica muito bom. Por isso que eu acho que, da maneira como ficou o meu e não ficou tão bom, eu acho até que é, de certa maneira, interessante, porque protege a gente. Se ficar bom demais, a gente começa a correr risco. E ele tem uma série de problemas aqui, né? Se eu escrever número, ele vai ler número em inglês, né? Por exemplo, olha aqui. Então eu vou pedir para ele fazer a leitura e como tem número ali no começo, ele vai ler essa parte em inglês, por exemplo. 2023 está sendo um ano bom. Tá vendo? Ele não consegue fazer a leitura do número se você escrever ele assim. Você teria, nesse caso aqui, que descrever o número. Dessa forma, ele vai entender agora. 2023 está sendo um ano bom. Então, ele já fica melhor. Tem uma outra questão, que é a questão da intencionalidade, né? Então, é um texto mais rápido. Você tá feliz, você tá triste, você tá cansado. Ele vai ler num sentido muito plano, assim, né? Ele vai fazer uma leitura muito bem feita, com as vírgulas, com a pontuação, mas tudo muito plano, assim, tudo muito no mesmo tom. E, de novo, eu acho que isso é bom, porque torna mais difícil a gente se enganar de que parece a pessoa mesmo. Talvez isso fique melhor, isso fique cada vez melhor, e aí se torne mais perigoso. Mas, enfim, eu queria mostrar para você como funciona, e, ao mesmo tempo, alertar para você dos perigos, dos riscos disso, né? A gente pode pensar numa série de coisas, como eu falei, né? De você criar um texto utilizando o ChatGPT, trazer ele para cá e clonar o seu texto, ou fazer como eu fiz, né? Um texto meu do meu blog e botar. Inclusive, eu vou pegar esse áudio do próprio blog, desse post aqui, e vou colar aqui nessa postagem, vou botar o link no vídeo para você poder ouvir direitinho, tá bom? É isso. Obrigado, até mais. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Tchau.